Cumpre-me aqui uma missão algo ingrata, mas por outro lado muito entusiasmante, que é a missão de abrir um diálogo com os textos de Gonçalo M. Tavares, no seguimento de algo que já foi feito aqui há uns dias, que era também um convite à leitura e um convite a, se quisermos, quase à reescrita de alguns textos, fazendo desses textos um mapa para a nossa própria interpretação. A proposta concreta é falar um bocadinho deste livro, o Toxicologista Excelência. É muito curioso porque o livro tem logo uma espécie de trava-línguas no título. É difícil dizer toxicologista. Bom, mas logo esse título, e o desafio vai ser para o Gonçalo M. Tavares explicar. Eu tenho aqui uma dificuldade grande que é a minha experiência de professora de literatura, pelo conservadorismo da academia, fez com que eu praticamente sempre trabalhasse sobre autores que já não estão entre nós. É uma maldade, porque eles não se podem defender. E é muito difícil, Luís de Camões ou essa Queiroz, vamos dizer, a senhora está a dizer tudo mal, não é nada disso. Eu quero, neste caso, arriscar e dizer um bocadinho como li a proposta de Gonçalo M. Tavares, e espero que ele me diga que eu não tenho razão nenhuma, que li tudo mal. Porque, na verdade, o que nós lemos é sempre mal, neste sentido. Não há, penso eu, uma chave de leitura fechada para coisa nenhuma, e muito menos para obras que se pretendem tão abertas, com uma linguagem tão disponível para criar sentidos múltiplos, como é a linguagem de Gonçalo M. Tavares. E nesse sentido, cada um de nós vai de algum modo falsificar o livro, lendo e emprestando-lhe um sentido próprio, descobrindo um caminho. Eu penso que a metáfora do mapa é uma boa metáfora para esta ideia de leitura, e também aqui acompanho a ideia de viajarmos numa cidade com um mapa trocado, como se estivéssemos no Porto com o mapa de Veneza, ou em Veneza com o mapa de Roma, e provavelmente teríamos apenas que viajar numa espécie de flânerie, sem um rumo muito certo, conseguindo ver aquilo que a tal linha reta não nos deixa ver quando nós somos levados a viajar na cidade em busca do caminho mais curto, supostamente mais curto, entre dois pontos. Então, nesse mapa de leitura, parece-me que talvez a melhor coisa a fazer, e se me permitirem, é pouquinho, é ler mesmo um bocadinho. O rosto de Vossa Excelência e o etc. das coisas. Está na página 189 para quem tem o livro. 1. Excelência, por favor, olhe com atenção para o meu rosto. Repare nos pormenores. O que vê nele, no rosto. Meu caro, eu não sou muito bom leitor. Por favor, um esforço. Olhe bem para o meu rosto. Repare nele. Vou calar-me para que o som não o distraia. Silêncio. Excelência, excelência. De facto, a vida não é simples de interpretar. Eu olho neste momento para o rosto de Vossa Excelência com toda a atenção e realmente não sei se a posição relativa dos elementos da sua extraordinária fisionomia revela dor leve ou pensamento profundo. Eis a dúvida. Duas alternativas, portanto. Ou estou a sentir dor, ou estou a pensar. Um bom observador faz isto. Do vasto mundo das hipóteses consegue extrair duas. Em relação ao rosto de Vossa Excelência, portanto, a minha face revela, pois então a resposta é, atenção, a resposta é um. Ou seja, o meu rosto está com esta expressão devido simplesmente a uma dor persistente. Desculpa a rima, em suma, dói-me os dentes, nada de mais. E eu coloquei a hipótese de Vossa Excelência estar a pensar de forma profunda. Repare que não cometeu um grande erro, Excelência. De facto, estas são duas formas de nos concentrarmos no nosso interior. Termos uma dor ou termos um pensamento. E você tinha uma dor. Sim, no dente. Que pena ser isso. Parecia tão inteligente. De novo, desculpe-me a rima. Bom, e terminou o primeiro ponto. O texto, obviamente,
ainda tem uma continuação, que agora me escuso de ler, mas a leitura tem uma intenção clara. Se repararem, nós estamos num diálogo, uma espécie de diálogo, mas ao mesmo tempo estamos perante algo que é, do ponto de vista da tipologia do texto, é um bocado estranho. Nós temos duas excelências que falam, que utilizam um código, digamos, um código de cortesia até excessivo. Excelência é uma classificação, é um modo, um pronome, mas é um modo de abordagem que normalmente implica que estejamos a falar com alguém a quem se deve um respeito institucional. Estamos a falar com pessoas que são excelentes e que implicam uma posição de poder superior. Então há aqui duas excelências, cada uma falando com a outra excelência. Ninguém tem nome, ninguém tem um nome que a individualize. Também ninguém tem exatamente um rosto, apesar de se falar aqui de um rosto no início. Fala-se de um rosto, mas depois diz-se eu não sou bom leitor, quer dizer, ler o rosto e ler o nome. E na verdade o que é que nos está a acontecer? Eu penso que é isto que é absolutamente fascinante, e vou já passar a palavra ao escritor. É absolutamente fascinante nos textos de Gonçalo M. Tavares, é que nós somos como que desapossados das nossas referências habituais. Nós temos palavras, temos linguagem que deixou de ser testemunhal, que nos faz perder naquilo que ela nos poderia indicar de quando, onde, como, quem fala, quem responde, que cara tem, a quem se dirige, quantos somos e outras coisas absolutamente extraordinárias, que é dizer de uma realidade que ela existe apenas porque é nomeada. Diz-se aqui, numa espécie de didascália, entre parênteses, silêncio. E, portanto, está silêncio. E também se diz que não sei ler o rosto. E, portanto, sou mau leitor. E nós adquirimos essa realidade sem termos as habituais categorias de referência que nos permitem saber, vamos dizer assim de uma maneira mais, se quisermos um pouco mais concreta, como é que se pinta isto? Que cara tem esta gente? Vamos pôr isto em filme. Quem? Como é que é? Como é que é a sala? Em que sítio? Não é por acaso que há aqui quase uma citação de Fernando Pessoa. A ideia de que, na verdade, há uma dupla existência, tripla, múltipla existência de uma realidade que aponta para a realidade nenhuma. Onde é que estamos? Que espaço temos? Que tempo temos? Eu aí remetia-vos, de facto, a uma coisa que já foi dita antes e que era uma ideia que eu tinha para abrir a sessão, que é a relação forte com o trabalho de Helena Almeida. O espaço que nós temos é efetivamente um espaço de palavras, é a casa do ser. Nós temos apenas a casa, que são as palavras, e não há mais casa. Muito obrigado. Bem, agradecer muito a sua apresentação. Eu não tive a possibilidade de estar a assistir a uma sessão anterior, há 15 dias, não é? Mas queria-lhe agradecer muito o entusiasmo que pôs na análise das obras e fiquei com muita pena de não ver essa... Mas como disse, o livro vai ser muito curto, depois teremos tempo, se quiserem, falarmos mais individualmente, quem quiser, mas o livro, como disse, começa logo com um problema do título. O toxicólogo logista, portanto, de alguma maneira apareceu-me este título, mas se fosse o toxicologista, seria o especialista em toxicólogos, não é? Aqui é o toxicólogo logista, está lá a palavra no meio que é logo, não é? Portanto, de alguma maneira, este é um especialista em toxicólogos da linguagem, toxicólogos da inteligência, do conhecimento, do logo, não é? Portanto, tem muito a ver com o que disse. A linguagem, para mim, é muito física, é muito... E acho que quando vem uma frase, eu sinto-me muito a deslocar-me em relação à frase, a ver de lado a frase, a ver a nuca da frase, a levantar as saias da frase, ou seja, a ideia de tentar ver o que está escondido na frase, não é? E de alguma maneira é muito difícil para mim quase apreender uma frase de uma forma direta, literal. Estou sempre a ver um pouco os ângulos, não é? E de alguma maneira isto são toxicólogos na linguagem, não é? E portanto o livro tem muito a ver, é um livro muito bem, acho
que é talvez um dos livros com mais humor, e alguém que conheça outros livros mais pesados poderá ficar surpreendido, mas tem uma parte depois também um bocado final mais dura, mas basicamente é composta de diálogos, e eu se calhar, se me permitissem, eu leria um excerto dos diálogos e depois também um excerto da parte final. O diálogo é uma forma muito interessante, eu vejo quase como um género literário, porque realmente quando se começa a escrever um diálogo, quando se parte do princípio que há duas personagens, duas pessoas, o diálogo obriga a aparecerem coisas que não apareceriam de outra maneira, e é interessante que o diálogo platónico, de onde parte tudo de alguma maneira, tinha muito esta ideia de que só é possível chegar à verdade através de duas pessoas, e o diálogo verdadeiramente diálogo é um diálogo em que o que eu vou dizer, por exemplo, se estiverem duas pessoas a conversar, um verdadeiro diálogo é aquele que me obriga a dizer algo que eu não sabia e que não diria se não tivesse um interlocutor. Infelizmente, muitos dos nossos diálogos são monólogos, ou seja, eu não ouço o outro e, portanto, eu estou a dizer aquilo que já sei, não é? Mas um diálogo, quando o outro intervém, põe obstáculos, obriga-me a ir por outro caminho, e indo por outro caminho a revelar qualquer coisa que eu não sabia. E é esse o princípio do diálogo platónico, é de alguma maneira a ideia do Sócrates, perguntar, questionar, é para que o outro diga qualquer coisa, encontre a sua verdade, mas encontre por ele, não é? E portanto esta questão do diálogo está muito aí, né? Nesta questão de descobrir, eles descobrem alguma coisa através da interação. Eu vou ler um diálogo que tem a ver com, que chama Profundo Pensamento do Sono, de novo o crocodilo. Aliás, primeiro vou ler o Profundo Pensamento do Sono, o crocodilo, página 128. Comemos, dormimos, pensamos e etc. Dormimos para deixar de pensar, ou pensamos para deixar de dormir, é isso? E há ainda depois os sonhos, como Vossa Excelência bem sabe. Pois é, pensar e dormir. Já fiz, aliás, aquela experiência que muitos fizeram antes. Quando estou a adormecer, mesmo a meio do caminho, entre a vigília e o sono profundo, ali estou com uma sensação de invulgar arrebatamento, porque algo surge de entre o nevoeiro do meu cérebro. E sim, lá atrás, como se fosse um herói, eis que aparece, alta e forte, uma ideia extraordinária. Como assim? Perguntou outro, Excelência. Eu não sei se calhar senão não se percebe, não é? Para mim, essa sensação é clara e evidente. Há pensamentos fulgurantes no quase sono. Sinto-me por vezes como alguém que acaba de descobrir a fórmula energia igual a mc ao quadrado. Estou em estado de eureka, em estado de descoberta. Eis como me encontro. Eu, que estou meio a dormir, meio a sonhar. Duas metades, portanto. Eu diria, se me permite, que apenas a terceira metade de mim é que está acordada. A terceira metade de Vossa Excelência está acordada. Isso não dá conta certa. Como? Isso está exatamente errado, por assim dizer. Talvez Vossa Excelência tenha razão em relação às contas. De qualquer maneira, tornando mais clara esta divisão. As duas metades interiores de mim estão a dormir, enquanto a minha terceira metade, a metade exterior, digamos assim, essa está acordada, ou meio acordada. Não entendi. Nem metade. Mas, por favor, Vossa Excelência volta ao essencial, à sua história. Aqui vou então de regresso ao essencial, pois o que eu dizia a Vossa Excelência é o seguinte: eu escrevo no quarto às escuras uma frase no meu caderno, eu que estou ao mesmo tempo como que a dormir e com a tal sensação de grande descoberta. E o que acontece é que durmo depois com a percepção do dever cumprido. Mais do que isso, com a sensação de ter subido aos Himalaias. E é com esse cansaço que adormeço profundamente. Muito bem. No dia seguinte acordo e o meu primeiro movimento é em direção à folha que está na mesa de cabeceira. Dirijo os meus olhos para ela com a intensidade e a excitação de um apaixonado. Sinto que na noite anterior descobri algo significativo e que o consegui escrever. Leio então, agora em pleno estado de vigília, acordado. Leio o que escrevi, com a letra meio tremida pela escrita sonolenta no escuro, e ali está, bem clara, a descoberta que eu não quis perder. Aquilo que eu senti que marcaria para sempre a ciência, as artes e o mundo em geral. E sabe então o que eu tinha escrito?
Diga, por favor, diga, quero saber, exige saber, o mundo exige saber. Não te esqueças, crocodilo. Era isto que estava escrito na folha. Não te esqueças, crocodilo. Meu Deus, que maravilha. Antes de explicar a Vossa Excelência o que significa a frase não te esqueças, crocodilo, que eu escrevi quando estava meio a dormir, deixe-me contar-lhe os resultados de uma experiência semelhante que eu tive uns dias depois. Ali estou então eu, com o olho fechado e o outro meio fechado, a dormir a 3/4, portanto, e mesmo a metade do olho que está aberta, já está a ver mais para dentro do que para fora, digamos assim. Já estou a ver uma espécie de cinema interior, já estou a ver imagens que o cérebro emite e não imagens da realidade. Enfim, pois estou então eu já nesse estado de quase sono, quando de novo essa sensação como que de uma picada, descobri algo. Como não quero que essa brilhante descoberta seja perdida para sempre, faço outra vez um esforço sobre-humano e mesmo já deitado e mesmo já muito inclinado para o sono profundo, lá consigo mexer um braço, uns dedinhos e com esses restos de movimentos, digamos assim, lá escrevo a frase, uma frase eureka, uma frase que sinto resumir uma enormíssima descoberta. Escrevo em pleno escuro e deixo-me cair, exausto, no sono. Bonito. Pois bem, no dia seguinte acordo e de imediato avanço com mãos e olhos ansiosos para o pedaço de papel na mesinha de cabeceira e leio o que escrevi. Sim? E o que estava escrito, sabe Vossa Excelência o que era? Vossa Excelência, diga, por favor, estou ansioso. Pois bem, o que estava escrito era não te esqueças, crocodilo. De novo? Sim, de novo, 2 vezes, não é impressionante? Bem, impressionante ou não, o facto é que... Bem, deixe-me dizer a Vossa Excelência que na terceira noite repetiu o procedimento. E aconteceu o mesmo. Estou a adormecer, sinto que, levanto-me, etc, etc. Muito bem. E sabe o que estava escrito desta terceira vez? Não. Não te esqueças, crocodilo. Outra vez? Sim, 3 vezes. 3? Mas houve uma 4ª vez. Sim. E na 4ª vez sabe o que estava escrito? Não te esqueças, crocodilo. Não, nada disso. Não te esqueças, cão pastor alemão. Cão pastor alemão, que estranho. Sim, eu também considerei estranho. Estava à espera do crocodilo. Mas então conclui Vossa Excelência dessas 4 experiências. Pois bem, depois de várias experiências semelhantes e depois de muito refletir, concluí que apesar de tudo é melhor pensar acordado do que a dormir. Apesar de tudo, repito. Conclusão sensata, diria. Isto é uma experiência que toda a gente já teve, não é? De alguma maneira achar que está a descobrir o mundo quando está a dormir, não é? Depois acorda. Mas a parte final, eu vou só também ler um excerto, porque de alguma maneira este livro é composto de 2 partes muito distintas, diálogos e cidade. E a segunda parte tem a ver muito com o que falámos na sessão anterior com os espacialistas, com a questão da cidade, não é? Há um fascínio pela cidade e isto é como se fosse um zoom muito rápido por diferentes pessoas da cidade. O humano número 1, o humano número 2, o humano número 3. O número 1 disse uma vez que queria matar o pai, mas não era isso que queria dizer. O número 2 não para de falar. O número 3 ainda não disse uma palavra. O número 4 está entediado. O número 5 está a ver um filme. O número 6 está na internet. O número 7 está a comer sem ver o que está a comer. O número 8 está a beber uma bebida que não o vai deixar dormir. O número 9 está com os olhos abertos. O número 10 tem um cancro, mas já disse aos pais que se vai curar. O número 11 está à procura de emprego, mas sabe fazer poucas coisas. O número 12, umas vezes, quando está sozinho no quarto, grita. Outras vezes entra num jogo de computador onde se pode morrer sem problema nenhum. O número 13 está a aprender inglês. O número 14 vê mal de um olho, mas está sempre a repetir. Para ver o quê? Para ver o quê? O número 15 acaba de abrir o jornal e de exclamar. Que coisa mais estúpida. O número 16 e o número 17 vivem na mesma casa, mas nem sempre foi assim. O número 18 teve um incêndio em casa, mas já foi há muito tempo. O número 19 tem 50 anos. O número 20 tem 30. O número 21, 16. O número 22, 60. O número 23, 27. O número 24 é uma mulher. O número 25, um homem. O número 26, um homem. O número 27, mulher. O número 28, mulher. O número 29, mãe. O número 30, homem. O número 31, puta. O número 32, homem velho. O número 33, mulher. O número 34, filha. O número 35 está desempregado e neste momento está a bater com força na porta do quarto da mulher e não se percebe porquê. O número 36 deixou cair um copo e disse merda. O número 37 está a pensar casar. O número 38 está a pensar divorciar-se. O número 39 está a pensar em enganar a mulher. O número 40 está a pensar que está a ser enganado pela mulher. O número 41 está a pensar que o marido o engana. O número 42 está a dormir com a amante. O número 43 partiu outra vez um copo. O número 44 foi ao hospital visitar o pai e quando voltou disse à mulher, mais um mês. O número 45 está careca, está a fazer quimioterapia, diz que está bonita, mas está assustada, treme muito quando leva um copo à boca. O marido diz que ela está linda, mas sabe que não é verdade. O número 46 diz sim, o número 47 diz não. E continua. E de alguma maneira eu acho que muitas vezes nós temos
Eu ontem falava disso, nós às vezes não temos a percepção de que quando nos juntamos no mesmo espaço, por exemplo, as pessoas que estão aqui, de alguma maneira nós somos a presença final de um problema, não é? De alguma maneira nós, para estarmos aqui, despedimos-nos de algumas coisas destas, não é? E o que é terrível é muitas vezes nós percebemos que a cidade não permite sequer, e muitas vezes até colegas de escola não têm acesso sequer a estas questões quase básicas do outro. A cidade muitas vezes transforma os seres humanos numa espécie de números, não é? Em que nós deles sabemos apenas uma função. E portanto esta segunda parte tem muito a ver com esta ideia dos homens numerados e de alguma maneira da diferença, não é? Podem estar aqui sentadas lado a lado, por acaso, duas pessoas que, por exemplo, estão numa destas situações de alguém pode estar a pensar em divorciar-se ao lado de uma pessoa que está a pensar em casar e por acaso juntaram-se. E também estes cruzamentos são qualquer coisa também que me fascina na cidade, não é? Eu queria só concluir e fazer, como eu disse, acho que a ideia é fazer algo mais curto, mas concluir agradecendo a presença e dizer este livro, para quem conhecer outros livros, digamos que os diálogos estarão próximos daquele mundo dos senhores do bairro, de alguma maneira, e talvez esta segunda parte da cidade mais perto de um mundo mais duro, como o livro Jerusalém ou outros, mas de alguma maneira me parece que também aqui está presente aquela questão que falávamos há pouco do Niemeyer, do belo e do feio, não é? O que me parece sempre relevante é que não faz sentido uma espécie de alegria pura e de humor puro sem uma espécie de ironia amarga e também não faz sentido um pessimismo absoluto. Eu acho que o otimismo e a alegria puras são muito perigosas, claramente. Quando alguém diz que está muito feliz, que os homens são maravilhosos, que tudo é muito bonito, este discurso é um discurso extremamente perigoso, não é? E por outro lado, o discurso de o homem é terrível, não há salvação, é também um discurso sem saída. E portanto, para mim, pessoalmente, enquanto escritor, o que eu sinto necessidade muitas vezes, quando termino de escrever um livro muito duro, como por exemplo o último, que se chama Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai, que é um livro sobre uma menina com síndrome de Down, com trissomia 21, que está à procura em Berlim do pai, e há um homem que a agarra e que vai tentar encontrar o pai por várias cidades alemãs. É muito sobre a questão de Auschwitz e portanto, esse tipo de livros, que é um livro foi muito violento para mim escrever, e de alguma maneira eu preciso muitas vezes de uma espécie de livros que são helicópteros, que permitem que a pessoa respire para depois poder escavar mais. Aqui no intervalo uma pessoa estava a falar sobre a questão do medo da loucura, não é? E do medo da violência, o medo de escavar, porque se a pessoa começar a escavar, não é? A certa altura pode estar no próprio buraco, não é? E eu acho que em todas as áreas artísticas e mesmo profissionais o escavar é essencial, porque quando nós falamos, por exemplo, de uma obra, de algo superficial ou algo profundo, estamos a falar de uma coisa muito física, que é superficial, é mesmo isto. Por exemplo, se eu não escavar, se eu tiver uma enxada, não é? Se eu utilizar na terra uma vez, depois ando 2 metros, utilizo na terra uma vez, depois ando 2 metros, utilizo na terra uma vez, etc. Eu estou a atuar na superfície. E a grande questão de atuar na superfície não tem mal nem bem, mas atuar na superfície permite que eu ocupe muito espaço, eu atuo em muito espaço em pouco tempo, não é? E quando eu atuo em profundidade, o que eu faço é, em vez de utilizo a enxada e dou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e continuo no mesmo sítio. A única hipótese de eu fazer algo profundo é eu escavar no mesmo sítio. É uma coisa
é uma lei física que se aplica a todas as artes, que é, quando a pessoa fala, diz, isto é muito profundo, só há uma maneira de se fazer as coisas profundas, é no mesmo sítio começar a escavar, a escavar, a escavar, a escavar. Se eu mudo de sítio, eu vou abrir outro buraco, não é? Portanto, de certa maneira vou começar uma outra profundidade. Portanto, de alguma maneira eu acho que o trabalho muito de alguém, dos artistas, como os espacialistas, etc., e um pouco o que eu tento fazer, é muito um trabalho simultaneamente de escavar o mais fundo possível, escavar o mais fundo possível de maneira a que não deixemos que a terra caia por cima de nós e não voltemos, portanto, escavar até ao limite que permite ainda a salvação individual, mas por outro lado, depois de chegarmos a esse limite de escavar, acho que temos que subir e andar 2 metros ao lado e começar a escavar noutra superfície. E portanto, de alguma maneira, os vários livros que eu escrevi têm muito a ver com isso, com uma espécie de buracos, como se fossem covas de um animal. Um animal abre, é como se um livro abrisse uma cova, depois dou 2 passos ao lado, tento abrir outra cova e de alguma maneira, no final há uma espécie de galeria de buracos, não é? De uma ligação de buracos. Mas também, só dizer que a questão da superfície também é muito bonita, que é e este número 1, número 2, de alguma maneira tem a ver com isso. Muitas vezes nós conseguimos tirar muita intensidade de uma visão rápida sobre as coisas. Nem sempre a visão da superfície é uma visão inconsequente.